Olá, que a graça e a paz de Jesus inunde seu coração. Quero dividir com você um texto da Palavra de Deus que é bastante complicado de se ouvir nos dias de hoje. Não porque é um texto que não se precise falar, né? Mas é um texto que as pessoas dificilmente se interessam em falar dele, porque as pessoas não sabem como explicar sobre Deus baseado em alguns textos específicos. E eu quero dividir com você um desses textos. O texto é o livro de Êxodo, o segundo livro por ordem de assunto, né, da Bíblia, capítulo 32, versículos 27 e 28. Eu quero ler para você o texto, lembrando que o texto deixa claro quem está falando, deixa claro de quem é a ordem, e é isso que vai intrigar muita gente, tá? O texto diz o seguinte: e disse-lhes, aqui é Moisés dizendo ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai, e tomai, e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E agora vem os obedientes, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Bem, esse, entre vários outros textos, de fato são muito difíceis, né? Pessoas elas acabam tentando aqui falar sobre os atributos de Deus, as virtudes de Deus, né? E a justiça de Deus, e entram em textos como esse e temos os maiores problemas tratando-se de interpretação bíblica. Para você ter uma ideia, no século I existiu um homem chamado Marcião. Inclusive ele é o criador da seita marcionismo, né? E o que consistia o marcionismo? O marcionismo ele consistia em alguém, Marcião, que acreditava que existia um Deus no Antigo Testamento que não era um Deus bom, era um Deus que matava, que não tinha pena, né, de crianças ou disso ou daquilo outro, era um Deus completamente cruel. E na visão de Marcião existia um Deus no Novo Testamento, que esse sim seria o Deus bom, né? Um Deus bondoso que destrona o Deus do Antigo Testamento. Então, querendo ou não, Marcião acaba sendo uma pessoa politeísta, né? Ele acreditava na existência de mais do que um Deus. E hoje em dia existem milhares de pessoas que creem também assim, que falam desse jeito, que pensam exatamente igual Marcião pensava, né? Pensa numa dualidade da divindade. Então essas pessoas elas pegam textos isolados da Bíblia, né? Textos segundo o seu próprio critério, com as suas convicções particulares, e a partir dessas convicções elas criam doutrinas particulares e pensamentos assim, com doutrinas particulares, com conclusões precipitadas. Pensamentos assim, eles nascem de uma preguiça muito grande e de uma irresponsabilidade no que tange ao estudo. Isso os que pensam igual a Marcião, numa dualidade da divindade, entre outras coisas. Uma pessoa que pensa em dualidade, ela, no mínimo, não está estudando corretamente a palavra de Deus. Hoje, nós não temos somente os marcionitas, ou pessoas que pensam igual, mas não aceitam o rótulo. Nós também temos pregadores da prosperidade, nós também temos a teologia da libertação, nós também temos os coachings, né?
os coaches, que eles não fazem a afirmação da dualidade da divindade. Eles não dizem que no Antigo Testamento tinha um Deus e no Novo Testamento um outro Deus. Mas existe algo que é tão perigoso quanto. O que é tão perigoso quanto? Eles, quando se deparam com textos semelhantes a esse, onde Deus manda matar, Deus manda fazer ou acontecer alguma coisa que foge aos padrões morais deles, eles se negam a falar. Quanto tempo você não ouve uma mensagem em textos como esse, onde Deus diz: matem seu vizinho, matem. Quanto tempo você não ouve uma pregação dessa? Acredito que alguns nunca ouviram pregações com esse tema, falando da justiça de Deus, da ira de Deus e também da bondade de Deus. Porque também temos que citar que mesmo o texto falando em morte demonstra a bondade de Deus. Enfim, esses pregadores da prosperidade, pregadores coaching, pregadores da teologia da libertação, eles de fato não vão falar sobre esse texto, porque isso vai completamente contra o que eles acreditam. Eles não conseguem explicar sobre as virtudes de Deus citando esse texto. Então, como é difícil, é complicado, deixa de lado. Você não vai ver eles falando. A dualidade do marcionismo, de fato, ele perdura até hoje. Muitas pessoas seguem o marcionismo, e as teologias que desprezam completamente os atributos de Deus também estão muito em alta. Eles não vão compreender, não vão pregar, não vão ensinar um texto que Deus diz: matem seu irmão, mate seu vizinho, mate seu amigo, mate seu próximo. Eles não vão falar sobre isso, não vão explicar sobre isso. Não adianta tentar ouvir nem procurar na internet. Pregadores assim jamais falarão sobre um Deus que age com justiça. Esses textos são, primeiramente, difícil de entender, compreender, difícil de assimilar e difícil de ensinar. Mas os textos existem. Ou você pega uma tesoura e rasga da sua Bíblia esses textos, ou você de alguma forma procura entendê-los, procura compreendê-los e procura ensiná-los. E a primeira coisa que eu preciso olhar para esse texto e compreender é que esse texto, o contexto dele é de completa e total idolatria. Moisés está no monte, recebendo de Deus a lei para trazer ao povo. O povo está esperando Moisés, o mesmo Deus que livra eles do Egito, que envia as pragas, que abre o mar, que faz águas amargas tornarem-se doces, que faz milagres. Eles não acreditam que esse Deus conseguirá manter Moisés vivo no monte por 40 dias, que era o prazo basicamente que estava aqui. Então eles começam a inventar um Deus. Eles inventam o Deus que é um bezerro fundido por Arão. Era talvez eles se remetendo a um Deus egípcio, mas a verdade é que eles fizeram para si deuses, eles criaram um Deus para si. Eles desprezaram a bondade de Deus completamente. Eles desprezaram tudo que Deus havia feito, a mão forte que tirou eles do Egito. De fato, Israel era um povo livre aqui, mas por causa do Deus verdadeiro, que eles estavam deliberadamente traindo. Então o contexto aqui é a pior das traições, a pior das posturas contra Deus. É isso que deve ser entendido. Esse texto não está romantizando o que aconteceu. O texto está mostrando a real punição
para uma gravidade, para algo tão grave. Então o contexto é de idolatria contra um Deus que há dias atrás havia mostrado uma bondade, uma grandiosidade muito grande do seu poder. Mas o povo, de fato, ele prefere abrir mão de tudo isso, abrir mão desse Deus bondoso, desse Deus que guarda, desse Deus que faz milagres, porque estavam ansiosos. Não tinham um Deus para ver, né? Eles queriam um Deus para ver. Não tinham um Deus para ver. A segunda coisa que é interessante aqui nesse texto é que a ordem foi pontual. Isso aqui não era um extermínio, gente. Pessoas falam de que Deus mandou matar como se Deus estivesse exterminando o povo de Israel. Embora outros povos, por uma situação que pode ser explicada no próximo vídeo, Deus de fato manda exterminar. E Israel desobedecer trouxe problemas muito maiores futuros para Israel, né? Mas não é sobre isso o vídeo. A ideia aqui não era um extermínio do povo de Israel, não. E detalhe, eles já estavam mortos muito antes, quando eles deliberadamente desobedecem a Deus. Então, antes, eles já estavam mortos. Eles perderam por toda a sua vida, quando decidiram se prostrar perante uma imagem. Não existe uma vida fora ou distante de Deus. Enfim, tinham 600 mil homens que saíram do Egito, e aqui, diante dessa situação, morreram 3 mil homens. Foi o que aconteceu aqui. Não foi um extermínio, não foi 10% da população que morreu. Foram 3 mil pessoas. E terceiro ponto aqui, que Deus mostra ainda mais claramente para o povo de Israel e para nós, por ensino, é que Deus não divide a sua glória com ninguém, e nem o seu louvor ele dá a imagens de escultura. Então esses 3 ensinos, no mínimo, devem ser assimilados com essa passagem. Mas existe um ensino ainda considerado por mim tão elevado quanto, que eu vou citar agora. Só para constar, existem algumas pessoas que fazem uma ligação entre o Alcorão e o Antigo Testamento e falam que se espremer o Antigo Testamento também vai cair gotas de sangue. A diferença entre a Bíblia Sagrada e o Alcorão é que o Alcorão tem mandamentos sobre matar. A Bíblia está relatando fatos que aconteceram. E ao relatar esses fatos, ela também é honesta. A Bíblia ela não procura maquiar o que aconteceu. A Bíblia não procura maquiar o erro das pessoas mais influentes, como Davi, como Moisés, Abraão, entre outros nomes bíblicos, pessoas bíblicas que são de renomes, mas também falharam. Inclusive nesses atos, a Bíblia não procura esconder o que aconteceu, mas ela não manda que as pessoas façam isso hoje. Quando você olha para o Novo Testamento, você vai ver mandamentos de amor e não mandamentos de guerra. Dito isso, vamos ao meu ver, uma lição extremamente importante que o texto vai narrar. Qual é a maior lição que eu posso tirar dessa história? A maior lição é o que Abacuque 1,13 diz. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Observe que o texto é claro para nós. O ensinamento do texto é muito claro. Deus não tolera pecado. E nós também não devemos tolerar. Isso não é uma invenção minha ou uma invenção de cristãos conservadores. Isso é o que o texto claramente mostra. Não há uma negociação entre Deus e Israel que estava pecando. Não há uma negociação, não. O texto é claro. Vocês, levitas, que não se envolveram nisso, fiquem à parte, peguem a espada de vocês e façam o que tem que ser feito. Porque Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o erro.
o pecado e o erro serão punidos. Olha que texto interessante. 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, se acontecer de vocês falharem, vocês têm um advogado. E é interessante que Deus, quando ele fala sobre perdão, ele vai falar que Deus é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia não vai dizer que Deus é fiel e misericordioso para perdoar. Sabe por quê? Porque o perdão de Deus não é baseado em encobrir ou esquecer, ou no sentido de fazer vista grossa para o erro. Não. Quando Ele nos perdoa é porque Ele viu que o preço por esse pecado foi justamente pago por Jesus. Jesus pagou esse preço. Então Ele é fiel e justo. Fiel por quê? Porque Ele é fiel à sua palavra. E o sacrifício foi feito. E o sacrifício foi completo. E o sacrifício foi suficiente. Então Ele é fiel para perdoar com justiça. Deus não tolera o erro. O erro de pessoas que não se arrependem, Deus não tolera, e nós também não devemos tolerar pecados. O ato de tolerar é você conviver com aquilo que você reprova. E tudo que Deus reprova é pecado. Não cabe a nós tolerar o que Deus não tolera. Esse é o maior ensinamento do texto. Esse é um ensinamento grandioso do texto. A pergunta é: você ama mais a Deus ou você ama mais pessoas? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o fato de como você trata as pessoas que convenientemente se mantêm no erro diz muito sobre o seu amor a Deus, sobre o seu amor pelas coisas de Deus. Diz muito, porque se você diz amar a Deus, amar as coisas de Deus, e consegue conviver com coisas erradas, como se nada tivesse acontecendo, eu lamento, você não ama a Deus como você pensa. Você ama mais a fulano, a Beltrano. Você ama mais o teu filho, você ama mais o teu sobrinho, você ama mais a tua esposa, você ama mais o teu amigo, você ama mais as pessoas que você tem afinidade. Você não ama a Deus como deveria amar. Que texto bom, né? Que texto rico. Que texto maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que essa palavra fique no seu coração. Fique com Deus.